que é que a perifa tem? O que é que a perifa tem? Mas tem coisas boas também. Mas tem coisas boas também. O que é que a perifa tem? O que é que a perifa tem? Tem coisas boas também. Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Eu sou o Geru Santos e estamos no ar com mais uma edição do nosso programa O que é que a Perifa tem? E hoje de forma diferente, porque hoje eu tenho o imenso prazer de ter aqui do outro lado da mesa aqui, né, essa minha amiga, minha irmã, minha colaboradora, né, que hoje, ao invés de estar comigo entrevistando, ela é a minha entrevistada hoje. Tudo bem, Rebeca? Tudo bom, Geru? Tudo bem? Tudo bem? Lá pra você aí de casa também. Legal hoje, né? Diferente o programa. Tô acostumada a ficar do outro lado. Agora tô aqui para ser entrevistada por você. Acho que vai ser bem legal também nosso papo hoje. Como foram todos os outros episódios, né, gente? Legal. E lembrando que o nosso programa, ele tem o incentivo da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal sobre a coordenação da Secretaria Municipal de Cultura do município de Taboão da Serra. Rebeca, é um prazer enorme ter você aqui para a gente saber, por nossos internautas, saber um pouco de você, da sua vida, da sua profissão, né? Você que é jornalista, mãe, empreendedora, né? E por aí vai, né? E eu quero começar aqui, Rebeca, perguntando para você, aliás, não é perguntando, eu quero que você conte para gente, para os nossos internautas aí, quem é Rebeca Mota? Claro, conto sim. Antes, deixa eu só te agradecer também, né, Gero? Complementar minha fala inicial aqui. A galera que assistiu os outros episódios me viu aqui com você também, né, em grande parte deles. E a cultura faz isso, né? Ela aproxima as pessoas, ela traz possibilidade de projetos. E esse é mais um deles, né, que nasceu lá atrás. Já passamos lá pela rádio do Capão Redondo, agora estamos aqui na cidade. É um projeto que nasceu de você, nasceu do seu coração e eu vim ajudar porque acredito no projeto. Então é isso, mas hoje estou aqui como convidada, né? Foi muito legal também dar essa força aqui, conhecer tanta gente legal que eu só conhecia de vista, né? O programa me proporcionou isso, fazer novos amigos, conhecer pessoas, né? Fazer network, estabelecer relações, foi muito legal. Então obrigada também por ter me convidado. É uma honra para mim, nossa, para mim eu fico muito contente, fico muito orgulhoso, porque como você disse, a gente já vem já vem de longe, né? E tá passando para os nossos internautas quem é Rebeca Mota, né? Para mim é muito bacana, viu? Legal, Giro, obrigada também. Bom, mas vamos lá, né? Quem é a Rebeca Mota? Eu sou mãe, como você disse, me considero uma empreendedora social. Eu tenho 30 anos, eu não nasci em Taboão da Serra, mas eu moro aqui há 15, vai fazer 16 anos agora esse ano. É uma cidade também que me acolheu, né? Eu nasci no Espírito Santo, em Linhares, no Espírito Santo. Vim para São Paulo com 4 anos de idade com a minha família. A gente morou inicialmente em Tapicerica da Serra. Dos 4 aos 15 anos a gente morou lá. E meus pais, né, para quem conhece minha mãe, a pastora Nisa, meu pai, sabem que eu cresci na igreja evangélica. Meus pais foram pastores por muito tempo. Hoje eles não estão liderando, né, à frente de nenhuma igreja, mas sempre foram pastores. E a gente veio para Taboão da Serra porque meu pai assumiu uma igreja aqui, lá na Benedito Cesário de Oliveira. E aí foi aí que nossa família veio para Taboão a primeira vez. E aí, a partir disso, eu começo a construir a minha vida aqui, mas eu vivo a cidade mais intensamente só agora, sabe, Gero? Depois de 15 anos. Porque é isso, eu chego aqui adolescente, aí vou para a escola, depois vou trabalhar fora, vou trabalhar para São Paulo. E aí só agora que eu consegui estabelecer um trabalho dentro da cidade, tenho vivido mais intensamente, conhecido melhor os bairros, o território. E isso é uma característica de muita gente que mora aqui também, né? Que vem aqui só para dormir, trabalha e exerce suas atividades fora. E foi o que aconteceu comigo também.
nesses últimos 15 anos, mas agora eu estou muito feliz de estar aqui, vivendo esse território também, que é a minha casa, né? E é isso, além disso, né, então, eu chego em São Paulo, aí sou mãe da Areta, tenho uma filha de 5 anos e sou jornalista. Aliás, também. Aretinha, Areta, beijo pra você. É uma figurinha. E entro na faculdade de jornalismo, né, Jeru? E trabalhei muito tempo, trabalhei com ele Correia, trabalhei um tempo no Capão Redondo com um jornal impresso lá, o Embarque no Direito, que era um coletivo também. Eu venho de coletivos, né, de coletivos de comunicação. Depois trabalhei no Desenrola e Não Me Enrola, que é outra mídia periférica lá do Jardim Ângela, que foi o que me moldou, né, que me deu toda a base para o jornalismo que eu faço hoje, porque eu fiz jornalismo, eu entendo a importância do jornalismo da mídia tradicional, né, que a Globo faz, que a Record faz, é muito importante, mas eu acho que falta um pouco ainda o mais social do jornalismo, né? Ele fica muito empresarial nessas empresas. Eu acho que está tudo bem, é um modelo de trabalho, mas a gente que pode, que consegue fazer esse jornalismo de território, a gente pode ser menos prejudicial como o jornalismo feito engessado como empresa mesmo, sabe? Mas a gente vai falar com mais profundidade sobre isso mais pra frente. Mas basicamente essa sou eu. Legal, legal. E você, como você falou, você tem 30 anos, você é bem jovem, né? Bem jovem Muito ainda. Obrigada pelo jovem. Né? Você é bem jovem ainda. E assim, conta pra nós, né? Como é que você, por que você escolheu o jornalismo, né? Como profissão, né? E como até um meio de militância também, né? Porque você não é só jornalista, você também é uma militante, né? Como da questão da comunicação e tudo mais, né? Conta pra gente, como é que começou essa história que veio na sua cabeça assim, pô, eu quero entrar na comunicação, eu quero ser jornalista, né? Conta pra gente como é que foi esse começo. Acho que sim, eu acho não, eu sempre tive essa vontade, eu sempre gostei de jornalismo. Eu era aquelas crianças que assistia jornal, eu assistia desenho também, mas eu parava para assistir jornal. Eu sempre gostei e minha mãe sempre comprou muitos livros para mim, sempre incentivou tanto a mim como meus irmãos a estudar bastante. Então, você lembra da época que passavam os vendedores na nossa porta vendendo livro, enciclopédia, essas coisas? E minha mãe sempre comprou, então a gente sempre teve muito livro em casa. Primeiro que ela não queria que a gente saísse para rua, né, para estudar em outros lugares, então ela sempre equipou a nossa casa com muito material de estudo, né, dentro da medida do possível, dentro do que ela podia. Então eu sempre gostei muito das áreas de comunicação, de escrita, de leitura. A princípio eu queria, sei lá, ser professora de história, de sociologia. E aí, conforme eu fui crescendo, né, terminando o ensino médio, eu comecei a entender que o jornalismo, ele pode ser essa ferramenta que une essas duas coisas que eu sempre gostei. 3 coisas, na verdade, né, que é o português, que era a matéria que eu ia bem, história e sociologia, porque o jornalismo, ele te dá todas essas, são ferramentas do jornalismo, história, português, sociologia, né? Você precisa entender o contexto social para contar aquela história ou dar contexto para uma informação que você dá para o público, que você oferece para a população. Pelo menos esse é o ideal, né? Então, eu saio da escola, só que quando eu termino a escola eu estava numa empresa de tecnologia. Eu tinha entrado como jovem aprendiz, eles me efetivaram. E então eu comecei a fazer uma faculdade voltada para tecnologia. A primeira faculdade que eu fiz foi de análise de sistemas, porque eu estava dentro dessa empresa e tinha possibilidade de fazer carreira lá dentro, mas não era o que eu queria. Até que chegou um dia que eu, trocou a equipe, trocou a gestão e eu fui mandada embora com o pessoal que eles cortaram. E também a faculdade não era o que eu queria, eu tranquei a faculdade. E aí tempos depois eu entro na faculdade de jornalismo e aí a partir disso eu me desenvolvo. Eu comecei a trabalhar, meu primeiro trabalho mesmo foi aqui em Taboão, inclusive, foi no Jornal da NET, no Jornal da Sandra Pereira. Foi a primeira cobertura que eu fiz, que eu ganhei um dinheiro, foi com ela. A gente tinha até, foi uma cobertura de uma manifestação da Marcha contra a Não Violência contra as Mulheres, 25 de junho, inclusive. E foi muito legal aquela experiência, eu tava bem crua, né? Tanto que hoje, toda vez que eu encontro a Sandra, a gente bate um papo sobre isso, porque foi muito legal ver o desenvolvimento, né? Eu cheguei para esse trabalho só com a vontade de ser repórter e eu fiz muito esse caminho, sabe, Geru? De bater na porta dos jornais aqui da cidade para pedir emprego, pedia mesmo. Porque eu queria tanto viver o jornalismo, era meu sonho fazer isso.
E eu não me importava se não recebesse dinheiro para isso. Então eu queria só acompanhar a rotina e aprender a fazer. E foi isso que eu fiz, né? Mandava e-mail direto para os jornais aqui, até que a Sandra me respondeu e me chamou para fazer essa cobertura. Eu fui crua zona, assim, nem fiz direito no trabalho, sabe? Mas aí ela me pagou direitinho e depois fiz outros trabalhos para ela também. Acho que a gente trabalhou juntas depois umas 2 vezes também. E aí chega um momento que eu tranco a faculdade, porque eu também fiquei desempregada. E aí foi um baque pra mim, porque sabe quando você consegue alcançar o ensino superior? Eu já tinha uns 5 anos que eu tinha terminado a escola, quando eu começo a primeira vez a faculdade de jornalismo, né? E tranquei a faculdade, e nesse meio tempo eu estava indo muito nas manifestações que estava tendo em São Paulo contra o aumento da tarifa e tudo mais. Eu ia com uma câmerazinha pequena para cobrir. E em uma dessas manifestações eu conheci o João, que era um fotógrafo periférico também, e ele me falou sobre o Você Repórter da Periferia, que é um projeto que acontece lá no Jardim Ângela. E eu fui, né, abriu as inscrições para o curso, eu fiz o curso, foi daí que eu comecei a desmistificar, né, tirar um pouco do jornalismo comercial que eu via desde criança e tive o primeiro contato com o jornalismo de território, que é esse que eu faço hoje, né, que é olhar para o território um pouco de militância também, porque a gente sabe como as coisas nos afetam. Eu sempre morei em território periférico e a gente sempre é ensinado que você tem que sair desse lugar para buscar condições de vidas melhores. E lá no Você Repórter da Periferia, não, a gente teve um contato com o contexto social. Por que a periferia é como é? Por que a gente tem pouco acesso à educação? Por que não tem médico no posto? Não era só dar uma notícia que não tem remédio no posto, mas você precisa conscientizar aquele morador daquele território do porquê que não tem. Por que não tem lazer para os nossos jovens, por que as nossas culturas são marginalizadas. Então foi a partir desse curso do Você Repórter da Periferia que abre meu horizonte, porque eu sempre tive a necessidade. Você lembra quando eu falei lá da sociologia, da história? Porque sociologia eu sempre gostei de tentar entender quais eram as camadas sociais, os contextos sociais. E quando eu vou estudar o jornalismo de território, ele me conecta com essa coisa que eu sempre tive comigo, né? De buscar uma justiça social, de buscar melhorias para todas as pessoas. É um pouco utópico, eu sei, porque é muito difícil, né, a gente lutar por melhoria, mas era uma coisa que eu acreditava muito, eu ainda acredito nisso. Eu acho que se cada um fizer um pouco sua parte, a gente consegue mudar, pelo menos um pouquinho, né, a realidade de todo mundo. E foi assim que eu falei, não, eu gosto disso, gostei disso, quero fazer mais. E aí depois do Você Repórter da Periferia, eu fui trabalhar no Embarque no Direito, que era um jornal impresso que discutia os direitos das pessoas. Então a cada edição, era uma edição a cada 2 meses, a gente trabalhava um direito específico. Direito à saúde, direito a saneamento, direito a lazer, direito da criança, do adolescente. E foi a partir daí que eu comecei a estudar todos esses direitos. E esses 2 veículos foram os principais, assim, nessa formação do que eu tento trazer hoje para o Quinté Notícias, né? Que é o veículo que a gente tem aqui hoje, eu e o Carlos, que é meu companheiro. Você colocou aqui pra gente que você fez entrou na faculdade de jornalismo, trancou a primeira vez, né? E retornou depois, né? Conta pra gente assim, qual foi a dificuldade que você sentiu, até por você, né, estar iniciando na área da comunicação, por ser jovem, por ser uma mulher negra, Sim. né? Por ser uma mulher negra. E qual foi a dificuldade que você sentiu nesse meio entre começar uma faculdade, ter que trancar essa faculdade para poder começar uma nova faculdade? Olha, foi um baque, viu, Geru? Quando eu tive que trancar, porque eu sempre quis fazer faculdade lá em casa. Minha mãe tinha feito faculdade, depois eu, né? Então seria a primeira dos filhos a fazer a faculdade. E quando eu tranquei, eu fiquei muito mal, porque a gente que não tem nada, que não tem herança, que não tem uma casa própria, não tem um carro, não tem nada, você precisa se apegar àquilo que você acredita que vai mudar a realidade da sua família. E para mim, naquele momento, era a faculdade. Por isso que eu acho que eu me apeguei tanto no Você Repórter da Periferia e no Embarque depois, porque foram os jornais que me deram a sensação de que eu estava conseguindo, de fato, exercer aquilo que eu queria para mim. Era a primeira vez que eu queria uma coisa e eu estava fazendo essa coisa.
Porque a gente que nasce na periferia, que não tem, né, muita renda, a gente vai fazendo o que dá. E é muito bom quando você fala, eu quero fazer, e vai e consegue fazer. Eu acho que as primeiras dificuldades começam já na nossa educação, que é muito defasada. São várias questões, né, Gino? Primeiro que a educação não é de tanta qualidade para você competir, por exemplo, numa universidade pública. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, a gente nem falava de USP, não tinha cursinho popular. Então, né, a opção que tinha era ir para a universidade privada. Você precisa ter um emprego para poder pagar a faculdade. E depois tem essa questão do cuidado, né, de como as meninas, as nossas meninas de periferia, as adolescentes, as crianças, elas precisam dedicar um tempo muito grande para cuidar de alguém, ou cuidar da casa, ou cuidar dos irmãos mais novos para os pais trabalharem. Não adianta, isso acaba prejudicando sim a dedicação que você vai ter com o ensino. E assim como tantas meninas, eu também fui uma dessas que precisava, minha mãe e meu pai trabalhavam muito, então eu tinha que cuidar da casa, dos irmãos, né, da comida, e não tinha esse tempo todo para estudar. Então a universidade pública nunca foi uma primeira opção para mim. E aqui eu não estou julgando minha mãe e meu pai, não. Eu sei que essa é a realidade, né, de tantas famílias que os pais precisam trabalhar e os filhos precisam ajudar, porque alguém tem que ajudar. Mas isso não deixa de ser um problema social também. Então, é isso, né? Essa primeira barreira é você não ter a condição de ir para uma universidade pública para você poder se dedicar integralmente aos estudos. E a segunda é a barreira do emprego, né? Quando você não tem emprego, você não consegue a dignidade de avançar naquilo que você quer. E aí foi aí que eu tranco a faculdade e foi muito difícil justamente por entender isso, né? Que existia esse déficit de emprego, de trabalho, não aparecia trabalho, então não tinha como estudar. Isso reflete inclusive na nossa própria sociedade, né? Exato. Porque muitos jovens hoje deixam de estudar para ajudar dentro de casa, né? Para ajudar a família, e acabam abandonando o emprego, né? Acabam abandonando o que ela mais quer, que é estudar, porque muitas vezes o jovem, ou na maioria das vezes, o jovem tem essa vontade de estudar, tem aptidão para desenvolver alguma coisa, mas de repente pela questão econômica, né? Ter que abandonar tudo e estudar, né? E trabalhar, né? E deixar os estudos. Você, né, com essa dificuldade, você mesmo assim, você foi à luta, você, né? E hoje você já está realizando seus sonhos, está fazendo vários trabalhos, eu acompanho todos eles, né? Inclusive, eu a conheci, se você não se recorda, né? Com uma equipe, né? Aqui na comunidade aqui do São Judas, você entrando com a comunidade ali de São Judas, né? Fazendo uma pesquisa ali com o pessoal, né? Aí depois a Dinha, né? A Dinha Souza me falou de você e tal, e eu passei a conhecê-la. Você trabalhou hoje praticamente dos dois lados. Você trabalhou na imprensa convencional, né? Comercial, e trabalhou e trabalha hoje, desenvolve seu trabalho, né, nessa questão mais social, tal, né? Qual a diferença? Porque assim, na imprensa convencional, comercial, tem toda uma estrutura já montada, tá, aquele negócio todo, né? Quando você vem para trabalhar, né, de forma diferente na periferia, você, como você mesmo já falou, a gente trabalha com o que tem. Exato. Né? Exato. Com essa dificuldade. Mas você, em algum momento, você, por conta dessa dificuldade, você também pensou em desistir? Olha, Giru, foram poucas as vezes, né? Eu falei isso até esses dias no podcast. Foram poucas as vezes, mas sim. Eu pensei em desistir porque é muito difícil pra gente, né? É muito difícil você nadar e ver que a coisa nunca acontece. Eu acredito que toda pessoa que empreende, em algum momento, passa por isso, né? Por essa vontade de desistir. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Eu podia partir por outros caminhos. Mas quando você tem esse sonho, uma vontade, você não desiste, né? Acho que esse é um sentimento que passa, porque nós somos humanos, temos momentos de fraqueza, mas se é verdadeiro, se é genuíno, você continua.
E aí eu trabalhei, né, na mídia tradicional, trabalhei um tempo no Estadão, num caderno específico que eles fizeram para periferias. Trabalhei com Eli Correia na rádio também, mas eu nunca passei por emissoras de TV tradicional, né? Eu trabalhei em uma TV em Paraisópolis, a TV do G10 Favelas, mas também tem esse cunho social. Mas como eu passei pela academia, pela universidade, a gente sabe qual que é a estrutura, né? O que eles pedem, quais que são as recomendações. E eu trabalharia, se eu tiver que trabalhar numa mídia hegemônica, numa emissora de TV, eu vou trabalhar dentro dos moldes que aquela empresa exige. Porque se você vai, você tem que, né, assumir aquilo que você escolheu. Mas quando a gente trabalha aqui desse lado mais social, a gente pode escolher não ter essa coisa toda que o mercado exige da gente, né? É uma pressão, os profissionais eles recebem muita pressão, porque jornalismo é agilidade. Tem que ter o furo da notícia, você tem que dar uma notícia antes de todo mundo, antes do seu concorrente. Isso acaba, assim, gerando uma pressão para esses profissionais, né, que estão lá dentro. Você tem que gravar 2, 3, 4, 5 VTs, não sei, tô chutando aqui num dia, ou você tem que estar muito correto, né, tem que estar tudo muito perfeito. Só que é isso que você falou, a empresa, ela tem toda uma estrutura, tem uma equipe para cuidar de cada coisa. E aqui não, aqui a gente se vira, a gente faz pelo sonho. Eu lembro que quando a gente trabalhava lá no Você Repórter da Periferia, eram 2 pessoas que saíram da faculdade, a Thaís e o Ronaldo, que abriam esse projeto para ensinar outros jovens a fazer comunicação. Isso não significa que tudo que a gente fazia, né, todos os vídeos que a gente publicava estavam perfeitos, mas aquilo ali trazia uma sensação tão boa pra gente, né, nossa, a gente está conquistando, estamos fazendo, e aí a coisa vai aprimorando ao longo do tempo, você tem essa oportunidade de errar. Eu lembro que eu tinha um educador social, Tony Marlon, que ele falava muito pra gente, olha, a gente sempre trabalhou por meio de edital, né, para empresa privada, pública, enfim. E aí o Tony falava, olha, a gente que não tem muito recurso, a gente não tem oportunidade de errar. Porque, por exemplo, se você for ver a Uber, não nasceu a Uber. O cara não foi lá, teve a ideia, lançou a Uber e saiu ganhando dinheiro. Não, ele teve que ter uma ideia, ele testou essa ideia, ele colocou em prática, ele recalculou, porque ele tinha dinheiro para investir, ele tinha investidores para aquela ideia. E às vezes a gente não, a gente passa no edital, sei lá, 50 mil, 20 mil, 10 mil, como esses da Lei Paulo Gustavo que recebemos, a gente não tem muita chance de errar, você tem que ter a ideia, acertar, para que você talvez consiga sustentar esse modelo economicamente mais para frente, esse projeto economicamente. Então, são diferenças que às vezes a gente se compara, né? Não tem como eu comparar o meu veículo com a Globo, com a Record, com a SBT, porque a gente nunca vai ter essa estrutura para fazer igual, mas a gente pode fazer bom, com qualidade e sem essa pressão toda que o mercado exige da gente. Eu brinco muito que quando a gente sai na rua, eu falo, né? As crianças veem o microfone, elas querem pegar no microfone, querem ver, querem estar... Porque às vezes nunca tiveram a oportunidade de ter uma emissora de TV na frente delas, uma filmadora legal na frente delas. E claro que tem curiosidade, eu tinha curiosidade quando era criança. Então eu deixo pegar, né, eu deixo falar, eu brinco com as crianças, porque às vezes elas se sentem, olha, tem uma TV aqui no bairro, isso é legal. Por que a TV está lá? Porque tem alguma coisa interessante para contar lá. E aí a criança acha que o bairro dela de fato é interessante para estar numa TV. Então são coisas que eu tento, né, são essas diferenças, assim, coisas que eu tento trazer para o quintet também. Assim, quando você faz você insere a comunicação social na periferia, né, existe uma diferença porque aqui você está trabalhando diretamente com os problemas da sociedade, né, com o problema da população vulnerável, né? Tem essa diferença, né, Rebeca, de você por exemplo, porque se você pega essa imprensa convencional, tá, né, comercial, é aquele negócio, você vai lá fazer aquela matéria, fazer, né, aquela reportagem, né? Mas não é a mesma coisa quando você faz uma entrevista ali, né, com a pessoa, porque você passa a sentir, não é isso, você sente aquele momento daquela comunidade, daquela família, né? Eu acho que essa é a principal diferença, assim, a gente pode ter, claro, existem profissionais que são excelentes dentro da mídia tradicional, mas é diferente você falar, de estudar, de você ler num livro, de você ler numa revista ou no portal,
do que você viver aquela situação na pele. Eu sou uma usuária do postinho aqui. Eu sou uma usuária do SUS. Eu pego o transporte público. Eu ando de metrô. Eu vou no mercadinho do bairro. Então eu posso falar porque eu sei, né? Eu sei quanto tempo eu fico na fila do posto. Eu sei quanto tempo é para marcar uma consulta para minha filha. Então eu posso falar de propriedade. Quando a gente fala de propriedade é mais fácil de atingir aquela pessoa que é igual. Né? E tem coisa, não adianta, tem experiência que te traz a partir da vivência e não do conteúdo. Né? Claro que é inegável que essas pessoas estudam muitos anos, mas é genuíno quando você vive o que você está falando. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Tem um tema aqui que ele é muito importante, é visível para todos nós, né? A população preta, né? Que é a questão do racismo. Uhum. Você sofreu, até por ser uma mulher preta, né? Mãe, você sofreu dentro dessa sua vida, né? Da comunicação, racismo? Sim, né? A gente sempre passa. Qualquer esfera, né, Gerô, a gente passa. Passei na escola, passei no trabalho, e aí ele se apresenta de formas diferentes pra gente, né? Seja o racismo recreativo, que tira um sarro do cabelo. Ah, olha só, o cabelo tá tampando a paisagem de trás, alguma coisa assim. Coisas que não falariam pra uma repórter, né? Loira de cabelo alisado, enfim, de qualquer outro penteado. Mas também já tive experiências onde usaram o meu conhecimento de forma figurativa, né? Eu trabalhei um tempo como editora-chefe, mas eu não tive a oportunidade de desenvolver o trabalho. Por exemplo, hoje eu sou editora-chefe do Quinté Notícias, então eu cuido ali do conteúdo, eu cuido do que vai para as redes sociais, eu vou atrás das pautas, porque, claro, o Carlos me ajuda bastante nisso também, porque somos só nós dois, então todo mundo tem que fazer tudo, tanto eu quanto ele, mas eu tô ali nesse trabalho de ir atrás das pautas, de entrar em contato com as pessoas, de marcar os horários das entrevistas e tudo mais. E lá, eu como editora-chefe também, não tinha essa oportunidade. Eu não sei se porque a pessoa que me contratou não confiava, ou porque, eu não sei, né? Mas me colocou lá como editora-chefe, então todas as pessoas brancas de agências chiques que chegavam lá, ele me apresentava como a editora-chefe, mas no dia a dia do trabalho eu não podia desenvolver, porque ele cuidava da pauta, ele cuidava do que ia sair, ele cuidava do que eu tinha que falar, ele escrevia os meus textos, então eu ficava muito cerceada. Eu não podia me desenvolver, então eu entendo que eu estava ali de forma figurativa, era a minha imagem que estava ali naquele cargo de poder, mas quem tomava as decisões ainda era um homem branco. Então isso também é um racismo estrutural, quando a pessoa me coloca num lugar e não me deixa desenvolver o trabalho para o qual ela me contratou, e tenta me fazer de fantoche ali, só para que as pessoas vejam que aquela empresa tem uma diversidade e aposta na equidade racial. Então, assim, tem muitas empresas também, a gente precisa tomar cuidado, que enchem lá, colocam as pessoas negras, mas nos bastidores não é bem assim. É mais a imagem que se quer passar e não de Só para fato. dizer, né, que Né? tem funcionários, né, tem funcionários pretos, tá? E aí, olha, eu não sou racista, né? Eu até tenho funcionários pretos, Exato. você entendeu? Ou eu não sou racista porque meu parente, eu tenho parente, meu amigo é preto, aquele negócio. Esse é o racismo figurativo, né? Que quando Ou quando me confundiam, né, nos eventos também, me confundiam com a pessoa que ia servir, com alguém do buffet e tudo mais, né. Eu sempre falo, quando trago essas experiências, que o problema não é no sentido de menosprezar essas profissões, porque eu seria cada uma delas. Eu já trabalhei de babá, de faxineira, sabe, eu trabalhei um tempo como babá, como cuidando da casa, ele também era faxineira e era babá. E eu faria, não tem problema nenhum. O problema é quando a pessoa olha pra você a partir da sua cor de pele, da sua aparência e te coloca automaticamente nesse lugar. Aí é um problema, aí não pode. Mas se eu fosse, eu seria e eu faria muito bem aquele trabalho, não tem problema nenhum. O problema é quando a sociedade te olha e te coloca numa caixa. Isso é verdade, verdade. Rebeca, falando aqui dessa nossa questão aqui, uma coisa que eu quero perguntar para você, porque você também está junto comigo nesse projeto, né, do que a Perifa tem, né?
que é um projeto, como nós já falamos, um projeto que vem da Lei Paulo Gustavo, né? Que, aliás, a Lei Paulo Gustavo é que está dando um incentivo muito forte para a questão, né, da cultura no Brasil, no Taboão, no Brasil, né? Enfim, você também está bem inserida na questão da cultura no nosso município, né? Não só no nosso projeto aqui, mas também no Quintê, que a gente vai falar um pouco mais aqui, né, para frente. Você se considera uma fazedora de cultura? Olha, Giru, eu estou trabalhando a Eu ideia. considero você uma fazedora de cultura. Quero ver se você se considera. Eu me considero mais jornalista do que fazedora de cultura, né? A gente tem muitos fazedores de cultura aqui na cidade que vivem isso, que estão há muitos anos nisso, e aqui na cidade eu chego agora, né, como uma fazedora de cultura a partir desse projeto da Lei Paulo Gustavo. No ano passado, a Ana e eu, a gente estava conversando, foi quando saiu o projeto, o edital, a Ana Rodrigues, que também, né, ficou aqui com a gente um tempo, e a gente fica sabendo desse edital e falamos, né, pô, vamos escrever um projeto, vamos tentar acessar. A gente viu que tinha lá as categorias a partir dos valores, a gente foi escrevendo, né, vendo o que se encaixava, qual projeto se encaixava dentro de cada valor, o que pedia e tal. A gente tinha visto, tentou se inscrever no de 10 mil, aí viu que conseguia fazer um projeto que se encaixava no de 20, até que a gente estruturou o projeto que cabia dentro dos 50 mil e foi nesse que a gente passou. Né, nós escrevemos juntas um web documentário, que a proposta, escrevemos juntos a proposta, né, os roteiros vieram depois, mas a nossa ideia era fazer um web documentário que seria veiculado no YouTube, no Instagram, que rodaria as escolas, contando as histórias de fazedores de cultura, de pessoas que trabalham aqui dentro da cidade. Estamos aí nesse processo de captar as imagens, de edição e tudo mais. Então, a partir disso, eu me enquadro como uma fazedora de cultura, mas não é uma coisa que eu trago comigo há muito tempo. Eu sempre fui jornalista, eu já cobri a área cultural, mas é diferente, né, de você fazer a cultura e você contar sobre quem está fazendo. Eu sempre estive nesse lugar de contar sobre as atividades, né, a primeira vez. Então, por isso que eu não me considero tanto, né. Acho que tem muita gente aí com muita bagagem para falar que é. E a Ana também ajudou muito, né? Sou muito grato à Ana também por essa força, né? Junto com a gente, né? E esse projeto de vocês, como você falou, vocês duas começaram, né? Estão aí, e se Deus quiser, vai ser concluído, né? Vai ser. Né? Com muita glória, se Deus quiser, porque vocês duas são competentes, né? Muito agora a competentes, gente está num processo que eu né? Estou tocando meio que sozinha, mas isso aí é outra história. Mas vocês, assim, a comunicação, ela está dentro da cultura, né? Aliás, a comunicação, o jornalismo, ela está dentro de todas as áreas. Deixa eu só corrigir aqui, tocando sozinha não, tocando com o Carlos, que o Carlos ele é essa pessoa, né, que me auxilia, o Quintê também não existiria. Meu brother, cara que está aqui atrás das câmeras aqui, né? E eu não posso ser injusta. Nos ajuda bastante, né? Aqui. Eu queria que você falasse, já que você falou desse projeto, eu queria que você falasse um pouco desse projeto do Quintê Notícias. Como surgiu o Quintê Notícias? Isso, vou falar do Quintê e vou falar do Carlos também, porque não tem como falar de uma coisa sem falar da outra, né? Sim, sim. Então, eu venho, né, Geru, desses projetos sociais, você repórter da periferia, depois eu trabalhei na Agência Mural de Jornalismo Periférico também, passei por esses, né, de periferia, fiz uma coisinha ou outra com a Alma Preta Jornalismo, escrevi para Notícia Preta também, então eu tenho essas bases. Desculpa não te cortar, mas aqui para o meu raciocínio. Você já fazia um jornalismo, um projeto, você tinha um projeto de jornalismo lá no Ângela, né? Isso, que era o Embarque no Direito, o Embarque era um jornal impresso. E aí, só que a gente tinha uma estrutura lá também, era uma equipe grande, nós éramos em 6, às vezes já chegamos a ser em 8 pessoas, e aí era uma equipe de repórteres, tinha fotógrafo, tinha editores e tinha uma designer. Então a gente fazia um trabalho bem bonito, porque tinha bastante mão para fazer esse projeto, pensava juntos, né? E aí você repórter da periferia também lá no Desenrola e Não Me Enrola, e eu também passei
por um projeto do Alma Preta Jornalismo e pelo Notícia Preta. Então, as minhas bases são essas, né, de comunicação social, comunicação antirracista. Eu conheci o Carlos o ano passado, em 2023, lá em Belém do Pará, num projeto que a gente foi fazer. Eu fui fazer uma cobertura pela TV que eu trabalhava e ele estava fazendo também na equipe do documentário do governo federal. Era um governo para a Secretaria Nacional de Periferias, do Guilherme Simões, que esteve com a gente aqui, inclusive, esse tempo atrás. A gente se conhece nesse evento e depois a gente começa a namorar, depois de um tempo, né? Ele começa a vir para São Paulo e nesse período ele foi desligado da VTV, que era uma filial do SBT lá em Campinas. Ele era cinegrafista lá e passou a vir mais tempo para cá, para trabalhar também em São Paulo, que ele fazia uns freelas aqui e ficava em casa. E a partir disso a gente pensou, poxa, por que a gente não abre, né, um veículo de comunicação aqui? Ele é cinegrafista, eu sou repórter, a gente estava aqui, né, uma grande parte da semana, por que não? E a gente começou a fazer um vídeo ou outro sem muita pretensão, sabe? Só para ir testando umas coisas, mas fomos postando esses vídeos. Os primeiros, inclusive, estão lá no meu perfil do Instagram. E aí o pessoal começou a comentar, começou a gostar, começou a pedir mais. Começou a convidar a gente para ir nos eventos. E a gente começou a ir. E foi daí que a gente falou, pô, acho que temos alguma coisa, vamos investir nisso, vamos pensar melhor nisso. E foi que a gente deu o nome de Quem Tem Notícias, e aí a gente falou, então qual vai ser a linha editorial desse jornal? A gente vai querer fazer o quê? Vai ser notícia diária, vai ser hard news, vai ser notícia geral, política e tal? E a gente definiu que seria um veículo de mídia antirracista, que vai ter notícia local, que vai ter evento, mas que o nosso carro-chefe é uma notícia que seja pautada na gente. Então a gente vai cobrir periferia, vai cobrir os eventos dentro da periferia, vai falar as histórias das pessoas que às vezes não têm essa visibilidade na mídia hegemônica aqui da cidade. A mídia hegemônica não, né? A mídia regional aqui da cidade. E são esses outros rostos que a gente não vê que a gente quer mostrar no nosso jornal. Pra você ter uma ideia, né? Sábado agora teve a premiação do Movimento Negro Unificado da cidade, premiaram várias mulheres aqui tabuanenses, mulheres negras em comemoração ao Júlio das Pretas, e não tinha imprensa. E aí na semana passada também teve a abertura da via na Regis Bittencourt e todos os veículos praticamente estavam lá. Então, quer dizer, filmar a abertura de uma rua, a colocação de um semáforo é mais importante que contar a história das mulheres que foram premiadas ali, as mulheres negras. E eu sempre falo, Jerônimo, que informação é consumo. Né? Quando você tem um jornal, você oferece uma informação para o seu leitor. Então, qual é o interesse dos veículos aqui de oferecer as nossas vivências para esse leitor tabuanense, sabe? Então, é assim que nasce o Quem Tem Notícias, né? A partir dessa necessidade de ver outros rostos nos jornais daqui e porque eu também venho dessa base, né, de jornalismo social e antirracista. O Carlos, ele vem com toda essa bagagem da TV que eu não tenho, porque o Carlos há mais de 30 anos trabalha com telejornalismo, né? Passou pela Band, Record, SBT, século XXI, então ele traz... Nossa, o Carlos é fera! E aí eu falo com muito orgulho disso, porque ele traz esse profissionalismo que faltava da TV para mim, porque eu tenho esse déficit, né? Eu não passei pela TV, mas eu passei por impresso, passei por portais de notícias, e a gente conseguiu unir essas duas coisas e tem feito um trabalho legal lá no Quinteiro. Eu acho bacana isso, Rebeca, porque eu também sou militante, né, do combate ao racismo aqui na cidade há muito tempo, né? E a gente sente na pele, né, essa falta de apoio, né, para todos para todos os eventos, para todas as atividades que tem aqui com relação ao nosso povo preto. Nenhuma imprensa regional dá espaço para a gente, para o nosso trabalho. Né? Nós já fizemos vários encontros aqui do nosso povo preto aqui, teve vários eventos, né? Inclusive a Dinha também, ela tem uma luta muito forte aqui pela questão do combate ao racismo, das mulheres vítimas de violência, e a gente nunca teve espaço. A gente nunca teve espaço, né? É muito bom, né? Vocês estão vindo com o Quem Tem Notícia,
o nosso projeto mesmo aqui, né? O nosso projeto que a Perifa tem, né? A gente também é muito voltado, né, Rebeca, para essa questão racial também, né? Os problemas da população, né? Da periferia. E a gente sabe que a maioria do nosso povo preto que hoje está na comunidade, né? São o nosso povo preto. A maioria dos nossos filhos, dos nossos irmãos que sofrem violência, né, por conta da polícia são o nosso povo preto, são nossos filhos, nossos irmãos, né? E o nosso programa, tanto o que a Perifa tem, quanto o Quem Tem Notícia, ele chega exatamente nesse momento de mostrar, né, para a população, né, o que essa mídia regional, né, essa mídia regional não mostra, né? Por quê? Porque hoje nós não temos o poder aquisitivo, né, para atender essa mídia regional. Por isso, além, lógico, do racismo estrutural que está contido hoje no nosso país, né? Que é isso? Eu acho, concordo 100% com você e reforço ainda essa questão da importância de ter editais, políticas públicas voltadas para a gente, né, que tem essa necessidade, que não tem recurso financeiro para colocar em prática os nossos projetos, né? Por exemplo, é a partir da Lei Paulo Gustavo que o que a Perifa tem consegue se organizar, se profissionalizar, é a partir da Lei Paulo Gustavo que a gente consegue gravar um web documentário, né? Então é importante o poder público pensar também nessas políticas públicas que vão valorizar, dar reconhecimento e condição principalmente, porque se não adianta, né, sem dinheiro, sem recursos, a gente não consegue, a gente não faz nada, precisa ter. E o poder público precisa olhar com mais carinho para isso. E isso é importante, essa sua fala é importante, Rebeca, porque se a gente não tiver um governo que olhe para a nossa questão racial, né, que atenda às nossas necessidades, políticas públicas para o nosso povo, né? E até para essa questão nossa mesmo da comunicação, porque é através da comunicação que a gente pode passar para a nossa população, né, toda a informação que o nosso povo precisa. Se não fortalecer a questão da comunicação também, né, para que a gente possa desenvolver esse trabalho, né, a gente precisa ter um governo que atenda às nossas necessidades, né? Eu não estou falando aqui de político A, de político B, não estou falando de... É o sistema. Entendeu? É o próprio sistema. Se nós precisamos ter governos que atendam, né? E não só o executivo, o legislativo também, né? Porque se você vê hoje, na Câmara Municipal de Taboão da Serra só tem branco. Né? Só tem branco. E não tinha um vereador lá também, um vereador ou uma vereadora no sábado. Pois um evento dentro da Câmara Municipal. Pois é, você vê, né? Um evento tão importante quanto esse, tão significativo, você não ter um vereador lá para prestigiar esse evento. Né? Então a gente precisa ter representantes pretos na Câmara Municipal também, para que atendam e fortaleçam as políticas públicas do nosso povo, né? E eu não sei como é que está o nosso tempo ali, né? O nosso camarada ali já está ali já falando que já encerrou. Mas nosso papo está tão gostoso. Aliás, Rebeca, estar, né, com você no nosso programa que a Perifa tem, né, nos bate-papos nossos aí, que a gente tem, é muito bom, é muito significativo, né? Mas, infelizmente, a gente, né, o nosso tempo tá encerrado, mas eu quero que você fale aí como é que as pessoas podem acessar aí o Quem Tem Notícias, né, a sua própria rede social aí. Tá, gente, olha, eu tô lá no Instagram, né, nosso principal veículo é o Instagram, o meu é @mota_rebeca, o do Quinte Notícias é @Quinte Notícias, KINTE Notícias, mas vai estar aqui embaixo, né, Gero, na descrição do vídeo para você acessar também. Sim.
Eu, Carlos de Paula, CDP 157, Carlos de Paula é meu companheiro, não tem como falar do meu trabalho hoje, Sim, não, sem falar do Carlos também, fique à né, que é vontade. meu companheiro, meu amigo, meu parceiro, Sim. e tá lá, né, eu ia complementar rapidinho dessa questão do Quinta Notícias, do desafio que é empreender também, né, um empreendimento diferente, porque o nosso negócio é a informação, né, Giro? É um desafio você vender informação, fazer com que a pessoa se interesse pela informação que você divulga. Então, ser um empreendedor nesse nicho também tem suas dificuldades, né? É a grana que não vem, é o patrocínio que a gente precisa correr muito atrás, é o desafio de sermos só 2 profissionais. Então, eu tenho um trabalho fixo, né? O Carlos tem lá os freelas dele também, tem um monte de coisa acontecendo. Tem casa, tem família, tem tudo que você tem que cuidar. Então, é um desafio, né? A nossa equipe é pequena, só eu e ele. Então, a gente não consegue ainda cobrir tudo que gostaríamos, fazer todos os eventos, entrevistar todas as pessoas. Se Deus quiser. Mas a gente vai sim também. E o que você pode fazer para ajudar a gente nesse momento é engajar, ajudar a gente a engajar nossas notícias, né? Mandar sugestão de pauta pra gente também. Então acesse lá o Quintê Notícias, estamos no YouTube como Quintê Notícias, é só procurar que vocês acham a gente. Agora você vai deixar de ser a entrevistada, você vai voltar agora para o que a Perifa tem, Tá. porque agora você vai falar para os nossos internautas, né, como é que eles podem acessar aí o nosso programa aí do que a Perifa tem. Então tá bom, Giro. Primeiro, obrigada a você. Agradeço demais, mais uma vez, pela oportunidade. Sigam o que a Perifa tem. Tá lá no Instagram, o que a Perifa tem. Só colocar que você já acha, gente. O @do Jerusael é? @Jerusael. Já me encontra lá no Face, no Instagram, né? Rápido e simples. Então, é isso, Rebeca. Eu quero imensamente agradecer você. Para mim, esse programa vem fazer o fechamento dessas séries, né, de programas que a gente tem que apresentar da nossa demanda para a Lei Paulo Gustavo, né? Estamos fechando com chave de ouro com você. Quero agradecer muitíssimo mesmo a sua presença. Sei que a gente vai continuar junto aí mais para frente aí, mas quero agradecer ao nosso camarada Carlos. Aparece tá ali, aqui, né? Carlos. Vem o último programa. Vem aqui para o povo te ver, Carlos. Vem aqui, camarada. Dá um oi Vem aqui, aqui, dá um tchau aí, dá um salve para a galera aí. A gente só fala o nome dele abaixo, que eu não sei se está aparecendo. Sim. Nosso camarada aqui que, né, nessas edições aqui, o Carlos foi de extrema importância para a gente aqui, como colaborador aqui, né, para a gente, sem ganhar um tostão, viu, gente? Sem ganhar um tostão. O cara está aqui, né, para nós dar. Quero agradecer, Carlos, essa série aí, né, dos nossos programas aí. Valeu a sua força mesmo aí, tamo junto aí, irmão. Legal, como eu te falei, a parceria tá fechada, né? E estamos todos juntos. Isso aí. Estamos no mesmo barco. Vamos junto que é tudo com nós. Pessoal, até mais, né? Até o próximo programa aí. E olha, nos ajudem aí compartilhando, né? Nos ajude aí curtindo o nosso programa aí, porque a gente também necessita de vocês aí para que a gente se fortaleça aí, para estar sempre defendendo a cultura, sempre defendendo o nosso povo da periferia, ok? Um abraço a todos e a todas e até mais. Tchau, tchau. O que é que a Perifa tem? O que é que a Perifa tem? Tem coisas boas também. Mas tem coisas boas, tem. Mas tem coisas boas, tem. Mas tem coisas boas, tem.